E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo perfeitinho, tudo na mais perfeita maravilha? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, nesse Brasilzão de meu Deus aí, em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, ou nos estados aí, nas capitais, né? Nos estados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Pará, em Belém do Pará, na cidade de Belém do Pará, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, no Espírito Santo, né? Ou em Brasília, né? Nas cidades satélites, brasileiros nas cidades satélites, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Goiás, em Tocantins, nesses rincões do Espírito Santo, ou nesses rincões mais longínquos, onde o nosso conteúdo do canal Paulo Dharma chegar. Muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Você também está fora do Brasil, aí, você nesse momento está na Argentina, em Buenos Aires ou outras cidades argentinas, está na Bolívia, está no Uruguai, está no Equador, está na Colômbia, nas Américas em geral, né? Costa Rica, República Dominicana, em Cuba. Se nosso conteúdo chegar em Cuba, não sei, mas quem sabe, né? Em Cuba, se está aí nos Estados Unidos, nosso conteúdo chegar nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Muito obrigado mesmo. Você que está aí fora das Américas nesse momento, em Portugal, em Lisboa, outras cidades portuguesas, na Inglaterra, brasileiros aí na Inglaterra, brasileiros na Escócia, brasileiros na Bielorrússia, brasileiros na Polônia, na Suécia, onde vocês estiverem nesse mundão de meu Deus aí, nesse planeta infinito aí, se estiver fora aí, estiver fora da Europa também, estiver na Oceania, estiver na Austrália, estiver na Nova Zelândia, ou se de repente estiver no Japão, brasileiros aí no Japão, se nosso conteúdo chegar, muito obrigado mesmo por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, tá aqui, né, no canal Paulo Dharma, meu Instagram, entra lá, beleza? Conteúdo aqui do canal Paulo Dharma 1970, Paulo Dharma 1970 no Instagram, entra lá, beleza? Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, nunca. Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele nos abençoe a mim, abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe a minha família e abençoe a sua família também, beleza? Deus é a única coisa realmente que importa neste universo, neste planeta, beleza? Então te pedindo aí, curta o vídeo, se inscreva no canal Paulo Dharma 1970, se inscreva no canal Paulo Dharma 1970, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que as pessoas conheçam, né, o canal, uma forma de você ajudar o canal. E outra forma de você ajudar o canal, se você quiser fazer alguma doação, se você gostou do vídeo, se você gostar do vídeo, se quiser fazer uma doação, tem aí o botãozinho de doar, né, que é do lado do like, aí embaixo, perto da descrição, tem uns botõezinhos que você pode entrar aí e você pode fazer a doação do valor que você quiser. Também tem o meu Pix também, né, o 988-297-6791, é isso que você está vendo aí, ó, 988-297-6791, é o Pix do canal Paulo Dharma 1970. É uma forma de você também ajudar, 988-290-767-91, beleza? Você também pode ajudar também se você quiser comprar os livros, se você leu aí, assistiu, né, o vídeo, se assistiu o vídeo, gostar do vídeo e assim, pensa assim, eu queria comprar esse livro ou comprar outra coisa qualquer, você pode entrar pela Amazon, vou deixar o link aí na descrição. Você entra aí se quiser comprar qualquer coisa, se quiser comprar um relógio, se quiser comprar um celular, que você quiser comprar pela Amazon, você entra aí no link que eu deixo aí na descrição. Todos os vídeos meus, tirando os mais antigos, né, os bem antigões, os mais recentes, os mais novos, tem o link aí da Amazon que eu sempre coloco na descrição, beleza? Independente de quando esse vídeo estiver saindo, estiver online, ele tá aí com um link na descrição, você entra aí e compra o que você quiser. Se você quiser comprar um lápis, quiser comprar um relógio, quiser comprar um celular, você entra e você compra aí e você ajuda o canal. Você ajuda com o Pix 988-290-76791, com curtida. Se você não é inscrito, você se inscreve e você também compra pela Amazon, tranquilo? Então, dado o recado, vou pegar ali minha água, que eu tô sem água aqui, vai passar a vinheta do canal, rapidinho aqui, 10 segundos, a vinheta do canal, a gente volta aqui em 10 segundos, se Deus quiser, com o vídeo
tinindo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante, compre pela Amazon e tem o Pix do canal 988-290-767-91. Dado o recado? Vou ali pegar minha água e a gente volta aqui em 10 segundos. Valeu, gente. Até já já, hein? Não sai daí. Tô te esperando. Valeu. E aí, beleza? Voltei. Tranquilo? Beber aqui minha água pra gente começar. Seguinte. Acabei de ler, né? Tava concluindo aqui, tava fazendo as minhas anotações aqui. Acabei de ler este livro espetacular do Leonardo Padura, este aqui, o Hereges, este livro aqui. Acabei de ler, deve ter uma meia hora, e já trouxe aqui, ó, e ele é autor desse Homem que Amava os Cachorros, que eu fiz o vídeo aqui há algum tempo. Se vocês não assistiram, assistam, está aí no... Eu vou deixar provavelmente no card no final do vídeo, ou aqui na abertura, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, um livro extraordinário, que é a biografia, né, contando a história do Trotsky, quando ele foi assassinado em Cuba em 1941, né, pelo mercado. Esse livro aqui, que eu trouxe há algum tempo, e por conta desse O Homem que Amava os Cachorros, peguei no escuro assim, sem saber de nada, vi o livro e tratei logo de pegar e ler, né, Hereges, esse romance aqui do Leonardo Padura, Hereges, peguei para ler, e realmente uma grata surpresa. O autor realmente ele não só ele referendou, né, para mim, ele referendou aquilo que eu já tinha percebido no Homem que Amava os Cachorros e aquilo que eu já percebi a respeito de literatura sul-americana, da chamada literatura sul-americana. Os caras mandam bem pra caramba, inclusive sem desmerecer os cubanos, viu, gente? Os cubanos, realmente, o Leonardo Padura, provavelmente em Cuba deve ter outros autores, e eu li esse Hereges aqui, e só depois é que eu fui descobrir que isso aqui é uma série de livros, né? Isso aqui não é um livro isolado. A saga do Mário Conde, que esse aqui é o oitavo livro. Nós temos aqui a saga do Mário Conde, Passado Perfeito, de 1991. Vou deixando aqui as fotos, né? Passado Perfeito, de 91. O número 2, Ventos da Quaresma, de 1994. Máscara, de 1997, o terceiro. Paisagem de Outono, de 1998. O quinto, Adeus Hemingway, de 2001. O sexto, A Névoa de Ontem, de 2005. O sétimo, A Cauda da Serpente, de 2011. Hereges, 2013. Número 9 é A Transparência do Tempo, de 2018. E o 10º livro, Pessoas Decentes, de 2022. Se bobear, deve estar com outro livro aí já bem encaminhado. O que é essa saga do nosso queridíssimo Mário Conde? Na saga nos apresenta o tenente Mário Conde, um detetive cético e desiludido da polícia cubana. No primeiro livro, Conde é tirado de sua ressaca para investigar o desaparecimento de Rafael Morim, e aí vai. São 10 livros, né? No oitavo livro, a trama nos transporta de 39 a 2007, onde o Conde ajuda Elias Kaminsky, que viaja nos Estados Unidos para descobrir a verdade sobre uma pequena tela de Rembrandt perdida por sua família na Segunda Guerra Mundial. Por meio desses casos, Padura não apenas oferece enigmas policiais intrigantes, mas também uma análise aprofundada da sociedade cubana e suas várias facetas, refletindo mudanças históricas, culturais e políticas através dos olhos do tenente Mário Conde. Quer dizer, é um negócio realmente viajante, né? Você tem um livro que é de 2013, você tem um processo aí que está ocorrendo aí há mais de 30 anos, né? O Padura vem escrevendo aí desde comecinho dos anos 90, essa saga, e aí você vai ter esse herege aqui, que é aquilo que eu já tinha percebido no Homem que Amava os Cachorros. O nosso queridíssimo Padura, ele é um inveterado fã da literatura noir, né? Dos livros noir. Isso aqui, ó. O Assassinato na Chuva, esse livro que eu tenho aqui, Assassinato na Chuva, de onde tem aqui O Homem que Amava os Cachorros, que ele tirou o título do livro mais importante que ele escreveu, né? O Assassinato na Chuva, tem aqui o conto, que é O Homem que Amava os Cachorros, que deu o título ao livro dele. Isso eu falei no vídeo anterior do Leonardo Padura. E o Dashiell Hammett, né? O Dashiell Hammett é a base também, né? Dessa literatura noir
desse tipo de literatura noir que ele construiu aí em Cuba. Quer dizer, admirável, né? Se a gente parar para pensar que no Brasil, não se escreve mais nada com essa cara. E a literatura cubana, né, que nos deu o Cabreiro Infante, né? Guilhermo Cabreiro Infante, ó. Aqui, ó. Outro grande, extraordinário autor cubano. O extraordinário autor cubano Guilhermo Cabreiro Infante, com essa ninfa inconstante, que escreveu também Havana para o Infante e Infante Defunto e Três Tigres Tristes e outros livros, já falecido. Quer dizer, mas hoje em Cuba, quem dá as cartas é o Padura. O Padura, que é um autor hoje consagradíssimo, já ganha prêmio Nobel. Já ganha prêmio Nobel para Cuba, não vai demorar muito, porque o cara realmente, só com esse Homem que Amava os Cachorros, já era para ter ganho, né? Já era para ter ganho. Esse livro aqui, que eu digo, leia, vale a pena. Assista o vídeo aqui do canal, tá? Vou deixar o link aí vou deixar o link, né? O linkzinho dele. Ou deixar o link aqui em cima, aqui, ou lá embaixo no final do vídeo. O Homem que Amava os Cachorros, contando a história do Trotsky. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um livro que Hereges é um romance multifacetado, que mistura mistério policial, investigação histórica, crítica social e reflexão sobre a liberdade humana. A narrativa gira em torno de uma pintura atribuída a Rembrandt, desaparecida desde o século XVII e que reaparece misteriosamente nos dias atuais, conectando eventos separados por séculos e espaços, de Amsterdã do século XVII a Havana do século XXI, passando por Londres e o horror nazista, né? E o horror nazista que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. A trama é dividida em várias partes, né? Tem aqui as partes do livro. Nós temos, né, a primeira parte é o livro de Daniel, temos a segunda parte o livro de Elias, depois a terceira parte o livro de Judite e temos o final, que é o Gênesis. Cada um desses aqui é um personagem, mas assim, simboliza também um personagem bíblico, né? Daniel, Elias e Judite. Mas aí você vai ter essa mudança de estrutura. Na parte 1, Daniel, nós vamos ter, né, que ela é ambientada em Havana no presente, com flashbacks para 1939. Um judeu-americano, Elias Kaminsky, procura o ex-policial e detetive Mário Conde para investigar uma pintura desaparecida de Rembrandt. A obra pertencia ao seu tio Daniel Kaminsky, que viajou de navio no St. Louis, trazendo judeus que fugiram do nazismo, mas Cuba negou-lhes a entrada, devolvendo-os à Europa, e no caso de Daniel, a morte nos campos de concentração. O mistério: como a pintura de Rembrandt reaparece 70 anos depois em Cuba, mesmo tendo supostamente desaparecido com o tio. Conde mergulha na investigação e reencontra uma Havana decadente, onde o passado se impõe à memória coletiva e individual. Nós vamos ter aí o Padura. Ele deixa muito claro que o livro ele tem parte que é a ficcional, né, a própria história do Mário Conde, etc. Mas ele vai se basear em documentos, históricos. Ele vai trazer a história, né, tanto o século XVII quanto a Cuba dos anos 30, 40, 50, 60, os personagens que vão estar ali nesse processo histórico, né, vivendo na Cuba, o próprio personagem principal, que é um cubano nasciturno, e vai ter também esse Elias, vamos ter Daniel, vai ter vários desses caras que são figuras que, assim, pelo menos pelo que eu vi aqui, eles são figuras históricas mesmo. Olha aqui, inclusive, ó, ele cita até no livro aqui, ó, um jogador de beisebol, tá vendo aqui, ó, até dá uma aqui, ó, tá vendo? Ele traz aqui uma figura cubana mesmo. Os personagens são históricos muitas vezes aqui, tá? Abarcado por uma ideia de fachada de ficção. Mas desde que eu li O Homem que Amava os Cachorros, eu meio que larguei de mão dessa ideia de 100% ficcional. 50-50, 50-50. Nós vamos ter, né, o livro de Elias, o livro de Judite e o livro de Gênesis. Nesse livro de Elias, que é a segunda parte, nós vamos passar em 1643, um salto no tempo, Amsterdã
do século XVII. É narrada a juventude do judeu Elias Ambrosius Montalbo, expulso da comunidade sefardita por querer estudar pintura com Rembrandt. A comunidade judaica recém-refugiada da Inquisição Espanhola reprime qualquer assimilação cultural aos valores holandeses protestantes. Elias é excomungado, torna-se um herege por buscar a liberdade artística em vez da obediência religiosa. É sugerido que o quadro de Rembrandt, que desaparece em 39, teria sido originalmente pintado por Elias. Deixa eu pegar aqui umas passagens aqui do texto, para a gente não ficar só no resumo do livro. Vou pegar aqui umas passagens do texto. Olha só aqui, ó. Olha só que legal. Enquanto tomava café na varanda, Conde voltou a sentir uma pontada da frustrante aflição que o perseguia. Não está dando mais, Ioi. As pessoas não têm nem jornais velhos. Sempre aparece algo, man. Você não pode se desesperar, disse o outro enquanto acariciava, como era seu costume, a enorme medalha de ouro com a efígie de Nossa Senhora que, pendurada numa corrente grossa do mesmo metal, caía sobre sua protuberância peitoral como um tórax de pombo, a qual devia seu apelido. E se não me desesperar, que vou fazer? Farejo no ambiente que vamos receber uma encomenda grande, disse Ioi. E até cheirou o ar quente de setembro. E você vai se encher de pesos. Conde sabia onde iam dar aquelas premonições olfativas de Ioi e se envergonhava de saber que passava pela casa do rapaz para provocá-las. Mas sobrava tão pouco de seu velho orgulho que, quando estava com a corda muito apertada no pescoço, aterrissava ali com suas lamentações. Aos 54 anos completos, Conde sabia que era um integrante paradigmático daquela que, anos atrás, ele e seus amigos haviam qualificado de geração escondida. Aqueles seres cada vez mais envelhecidos e derrotados que, sem poder sair de suas tocas, tinham involuído na realidade e se transformado na geração mais desencantada dentro do novo país que se configurava. Sem forças nem idade para se reciclarem como comerciantes de arte ou gerentes de companhias estrangeiras, ou pelo menos como encanadores ou confeiteiros, só lhes restava o recurso de resistir como sobreviventes. Assim, enquanto alguns subsistiam com os dólares enviados pelos filhos que tinham se mudado para qualquer parte do mundo, outros tentavam se virar de alguma forma para não cair na indigência absoluta ou na cadeia, como professores particulares, motoristas que alugavam seus carros desmantelados, veterinários ou massagistas autônomos, o que viesse. Mas a opção de ganhar a vida num estado de permanente tensão e ansiedade não era fácil e provocava aquele cansaço sideral, a sensação de incerteza constante e de derrota irreversível que com frequência torturava o ex-policial e o empurrava contra sua vontade e os seus desejos para bater perna procurando livros velhos com os quais ganharia pelo menos uns pesos para a sobrevivência. Não está muito distante, do Brasil não, tá? Essa Cuba que ele narra aqui, ela não está muito distante do Brasil, não. O Brasil não está... Isso aqui é bem a cara do Brasil, dessa nossa falta de esperança, né? Toda vez que um povo socialista ele aparece, né, para governar, a gente só tem desesperança. Olha outra passagem aqui, ó. Elias sorriu. Já que falou nisso, há uma coisa que não lhe perguntei. Diante do espanto do pintor, Conde acendeu um cigarro, cagando olímpica e cubanamente para a suposta proibição anunciada no cartaz com um círculo vermelho. Você pratica o judaísmo? Elias Kaminsky deu de ombros e imitou o Conde, acendendo seu Camel depois de beber de um só gole mais da metade de sua tulipa de cerveja bucaneiro. Na verdade, a condição de judeu é transmitida pela mãe, e a minha não era judia de sangue. Mas desde que meus pais chegaram a Miami, as coisas tomaram outro rumo. Como parte disso, minha mãe acabou se convertendo e assim automaticamente me tornei judeu. Embora eu seja desses que só vão à sinagoga no dia do Yom Kippur, porque é uma festa bonita e com uma costeleta de porco na brasa. Mas digamos que sim, sou. E o que isso significa para você? É bastante complicado. Meu pai tinha razão quando dizia que ser judeu é uma coisa escabrosa. Por exemplo, a condição de judeu foi um problema até para os alemães que mataram 6 milhões de nós, incluindo meus avós e minha tia. Há pouco tempo li um livro que explicava a questão de uma maneira que me impressionou muito. O escritor falava de como a decisão de aniquilar judeus era, acima de tudo, uma forma de autoaniquilação necessária dos próprios alemães, ou pelo menos de uma parte da própria imagem, da qual queriam se libertar para ser a raça superior.
Embora não reconhecesse isso, e de fato nunca reconheceram, o que os alemães pretendiam com a eliminação das atitudes dos judeus, que eles chamavam de avareza, covardia e ambição, foi apagar algumas características deles mesmos, os alemães. O pi dessa história é que quando os judeus as praticavam à moda alemã, era porque sonhavam em se parecer com os alemães, porque muitos queriam ser mais alemães do que os próprios alemães, pois consideravam esses homens entre os quais viviam a imagem perfeita de tudo que há de belo e de bom no mundo da burguesia ilustrada, da cultura, a urbanidade, a que muitos deles aspiravam a pertencer para deixar de ser diferentes e para ser melhores. Algo assim já havia acontecido na Grécia, quando muitos judeus se helenizaram, e depois na Holanda no século XVII. Quer dizer, os alemães tinham inveja dos judeus e os judeus tinham inveja dos alemães. Ridículo, né? Entendeu? Olha o estrago que aconteceu com a profunda inveja de um lado e de outro. Ridículo, né? Ridículo. Ou também é possível que os judeus quisessem se parecer com os alemães para deixar para trás a imagem do comerciante barrigudo, pão duro, mesquinho, que conta cada moeda e dessa forma ser aceito pelos alemães. Não foi por acaso que muitos judeus alemães se assimilaram totalmente, ou quase, e alguns até abominaram o judaísmo, como Marx, um judeu que chegava a odiar os judeus. O terrível, diz esse homem com opiniões tão inquietantes, é que, em contraposição, o sonho dos alemães era exatamente o inverso: parecer-se com a essência dos judeus, ou seja, ser puros de sangue e espírito, como os judeus diziam ser, sentir-se superiores como os judeus, por sua condição de povo de Deus, ser fiéis a uma lei milenar, ser um povo, um Volk, como diziam os nacional-socialistas, e graças a todas essas possessões maravilhosas, ser indestrutível como os judeus, que mesmo não tendo pátria e sendo ameaçados de destruição 1000 vezes, sempre haviam sobrevivido. Em poucas palavras, ser diferentes, únicos, especiais, graças ao amparo de Deus. Sensacional, né? É a pura inveja. Um judeu queria ser alemão e o alemão queria ser judeu. Ridículo, né? Ridículo. Olha só, o raciocínio muito bom aqui do Leonardo Padura, viu? Raciocínio muito bom, muito interessante, né? Muito interessante. Provavelmente ele pegou isso de algum escritor aí, algum autor. Olha a outra parte aqui, ó. Na mente de toda a comunidade judaica de Amsterdã, e diariamente retumbando como um tambor na de Elias Ambrosius, ainda pairavam os ecos do processo de expulsão de Uriel da Costa, condenado pelo conselho rabínico, incluindo Shachan ben Israel, a uma xerém perpétua que implicava interromper a comunicação com todos os membros da comunidade, uma verdadeira morte civil. Da Costa fora sentenciado pelo pecado de proclamar em público que os preceitos dos rabinos reunidos no Talmud e na Mishnah como considerações de homens não eram as verdades supremas que eles proclamavam, pois aquele privilégio só pertencia a Deus. Da Costa pedira uma separação entre os mandamentos religiosos e os civis e jurídicos, e se atrever até a propor uma relação individual entre o crente e seu Deus, a mesma defendida no seio da família de Elias pelo avô Benjamim. Uma comunicação na qual as autoridades religiosas tivessem apenas um papel de facilitadores e não de reguladores, e por isso fora acusado de desqualificar a Halachá, a antiga lei religiosa, como código dedicado a regular não só a conduta religiosa, mas também a privada e a cidadã. Então esse homem tão ousado chegara ao extremo de sua ingenuidade ao proclamar durante o sumário de excomunhão que se seguira sua esperança de que seus irmãos, os mesmos rabinos cujo poder ancestral ele atacava, tivessem um coração compreensivo e fossem capazes de decidir sabiamente com conceitos firmes, como seres pensantes, filhos de um tempo muito diferente da época dos primitivos patriarcas e profetas. Criaturas que brotaram da escuridão das origens da civilização, nômades, adoradores de ídolos vagando pelos desertos. O dramático processo pelo qual Da Costa fora acusada de ser um agente do poder do Vaticano, durante o qual um tribunal rabínico o humilhara e desprezara, havia terminado com o pronunciamento daquela xerém perpétua, lida pelo rabino Montera, que, entre outros horrores, declarava: com o juízo dos anjos e a sentença dos santos, anatematizamos, execramos, amaldiçoamos, expulsamos Uriel da Costa, pronunciando contra ele o anátema com que Josué condenou Jericó, a maldição de Elias e todas as maldições escritas no livro da lei. Seja maldito de dia
e maldito de noite, maldito ao deitar-se, ao levantar-se, ao sair e ao entrar. Que o Senhor jamais o perdoe ou reconheça. Que a cólera e o desgosto do Senhor ardam contra esse homem daqui por diante e descarreguem sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei e apaguem seu nome debaixo do céu. Portanto, adverte-se a todos que ninguém deve dirigir-lhe a palavra ou comunicar-se com ele por escrito, ninguém deve prestar-lhe nenhum serviço, morar sobre o mesmo teto que ele, nem se aproximar a menos de 4 côvados de distância. Elias lembrava bem como, quando o Rabino Monteira lera a excomunhão inquisitorial, a sinagoga onde se aglomeravam os membros da nação foi inundada pelo gemido prolongado de um grande chofar que se deixava ouvir de vez em quando, cada vez mais surdo e apagado. Com aqueles olhos que agora se olhavam no espelho, o adolescente Elias Ambrosio segurava a mão do seu avô e, tremendo de medo, vira as luzes do candelabro, rituais intensas no começo do cerimonial, irem se extinguindo à medida que a leitura do Xerém avançava, até se apagar a última, quando o chofar emudecera. Com o silêncio e a agonia da luz também se extinguir a vida espiritual do herege condenado. O retumbante processo dirigido contra Uriel da Costa e de muitas maneiras contra todos os rebeldes e heterodoxos de Amsterdã pretendia plantar uma nova semente de medo em quem tivesse a ousadia de pensar de um modo que não fosse o decretado pelos poderosos líderes da comunidade, proclamados pela tradição como proprietários das únicas interpretações admitidas da lei. Naturalmente, era o medo pernicioso e o bico de sofrer uma sorte similar que naquele instante palpitava na mão do jovem Elias Ambrosio, armado de carvão, observando os próprios olhos no espelho e mirando o desafiador papel em branco estendido num cavalete rústico. Assumiria aquele risco só porque gostava de pintar? O mestre sabia, o Rembrandt, né? e já Elias Ambrosio também. Sim, devia existir algo mais, tinha de existir algo mais. Será que o Shashan Ben Israel sabia o que era? Será que Salom Italia, que atravessara o espelho, teria descoberto o que era esse algo mais? Elias Ambrosio teve o vislumbre do mistério quando sua mão, sua mão, obedecendo a uma ordem que parecia provir de uma fonte muito além de sua consciência e de seus medos, marcou na superfície impoluta o primeiro traço do que seria o olho, porque tudo está nos olhos, os olhos de um homem chorando. O mistério, sob nesse instante, chamava-se poder. O poder da criação, o impulso da transcendência, a força da beleza, que nenhuma potestade pôde vencer. Esse Elias Ambrosio, ele queria ser pintor, né? Ele queria ser pintor. E ele criança, ele viu esse da Costa quando ele foi completamente anatemizado. Ele queria ser um pintor, né? Da linha do Rembrandt. Aqui, vou até mostrar aqui umas peças do Rembrandt aqui, ó. Ele queria ser, ó, o Rembrandt aqui, ó. Aqui, ó. Ó o Rembrandt. Vendo? Autorretrato do Rembrandt. Ele queria ser um Rembrandt, só que, né, e ele tinha um problema exato de ser judeu, e os judeus não permitiam nenhuma pintura, nada, porque para eles era idolatria. Mais um quadro do Rembrandt aqui, ó. Vendo? Idolatria. Vendo? E aí ele faz tudo escondido, faz na encolha, e um dia ele vai ser descoberto, né? Um dia ele vai ser descoberto. E aí vai acontecer com ele o que aconteceu com muitos, né? Aqui, ó. Aí, ó. A pintura do Rembrandt. Vendo? Olha que maravilha esse aqui, ó. Esse quadro aqui, o Rembrandt van Rijn nasceu, né, em 1606 e morreu em 1669. Aristóteles com o busto de Homero. Aqui, ó. Aristóteles com o busto de Homero. Rembrandt. Aí, ó. Esses quadros estão no Metropolitan, em Nova York. Vendo? Deixa eu ver outro aqui. Olha aqui, mais Rembrandt. Olha aqui, ó. Esse outro aqui, ó, outro, ó, São Rembrandt. Aqui. Esse aqui é Paulus Vertun. Esse aqui é Franz Haus, que é da época do Rembrandt. E esse outro, essa mulher aqui é um Rembrandt. Vendo? Olha só. Esse aqui aquele lá é o Rembrandt. Esse aqui, ó, Rembrandt. Deixa eu botar aqui para vocês verem.
Olha que beleza. E esse Elias, ele quer ser um pintor, só que o judaísmo não permite de forma alguma que ele vá pintar quadros. Aqui, mais um Rembrandt aqui, ó. Isso aqui tudo está nos Estados Unidos, esse quadro. Olha o quadro. Aqui, ó. Isso aqui faz parte da minha coleção. É. Mais um autorretrato do Rembrandt. Deixa eu pegar mais um aqui. Vou pegar mais um aqui para vocês verem. Vocês terem o gostinho de ter, ó. Esse aqui, ó. Rembrandt, The Noble Slave. Man in Oriental Costume. Aqui. Olha só. Bacana, hein? Não se faz mais pintura dessa forma de jeito nenhum. E o Padura dá todo. Ele vai dar todo a forma como assim, historicamente perfeita, como eram pintados os quadros. Um negócio impressionante. Olha esse aqui, ó. Retrato de uma jovem mulher com uma fã. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí vai falar de Velázquez, vai falar de Rubens, vai falar de como a Holanda, como os judeus tinham sido expulsos de Portugal e da Espanha. Isso eu narrei, né? O Último Cabalista de Lisboa. Eu narrei nesse livro aqui, O Último Cabalista de Lisboa, como os judeus tinham sido expulsos de Portugal e da Espanha. E aqui nesse livro aqui fala justamente do massacre dos judeus em Portugal em 1504, se eu não estou enganado, O Último Cabalista de Lisboa, desse Richard Zimler. Vale a pena, tem no canal, tá? Eu vou deixar no card, em cima, se você quiser assistir o vídeo. O Último Cabalista de Lisboa, este livro aqui, extraordinário, vale a pena você ver, vale a pena você assistir. Aqui, ó, quadro do Rembrandt, tá vendo? Como eles foram expulsos de Portugal e da Espanha, eles foram se abrigar na Holanda. E a Holanda era uma república. E aí os caras lá estavam loucos para ganhar dinheiro, né? O que eles queriam era grana. Eles queriam dinheiro. E eles sabiam que o dinheiro estava nas mãos dos judeus. E aí, negócios. Tá vendo? Esse quadro aqui é de 1600 e dos primeiros, né? Rembrandt, não. Gérance de la Rens, cerca de 1665, 1667. Esse quadro aqui, ó. Esse aqui. Outro Rembrandt. Tá vendo? Então, Portugal e Espanha expulsou os judeus, foram parar na Holanda. E lá eles enriqueceram pra caramba. Eles viveram na comunidade, ali com medo de perseguição. E foram eles que decretaram o anátema também do nosso queridíssimo Spinoza, né? Português também. Baruch Spinoza. Que foi 10 anos depois. 10 anos aqui depois da história aqui. Inclusive eu vou ler a partezinha do texto aqui que ele fala do Spinoza. Depois da expulsão do outro, eles expulsaram expulsaram o Spinoza do meio deles. Deixa eu pegar aqui a partezinha aqui, acho que tá aqui, ó, aqui. Olha só aqui, ó. Olha só, naquele dia jubilosa, quando saíram a Jodenbrestraat lhe pareceu um manto branco estendido para recebê-los. Os limpadores de neve ainda não haviam começado sua tarefa e o caminho mal se via, marcado apenas pelos rastros de alguns transeuntes. Ao descer para a rua, o mestre virou à direita para subir a Megerplein. Imediatamente Elias percebeu que algo havia acontecido, um evento capaz de manter o pintor animado. Só assim se explicava a loquacidade com que o homem o surpreendeu nas primeiras jardas do caminho. Enquanto avançavam, afundando as botas até o tornozelo na neve ainda fofa, o mestre contou a Elias como havia conhecido cada um de seus vizinhos judeus, Salvador Rodrigues, os irmãos Pereira, Benito Osório, Isaac Pinto e, claro, Isaías Montalvo, todos favorecidos pela opulência, de quem admirava a capacidade de sustentar sua fé em meio às maiores adversidades e, naturalmente, de multiplicar florins. Sem qualquer transição, passou a contar-lhe sua teoria, muitas vezes discutida com Ben Israel e alguns desses vizinhos sefarades, sobre por que os cidadãos de Amsterdã mantinham aquela relação de proximidade, mais que de tolerância com os membros da nação sefarade. Não é porque vocês e nós sejamos inimigos da Espanha, nem porque nós, judeus, nem porque nos ajudem a ficar mais ricos. Inimigos a Espanha tem de sobra, e não nos faltam sócios comerciais. Tampouco porque
sejamos mais compreensivos e tolerantes, nada disso. É porque nós, holandeses, somos tão pragmáticos quanto vocês e nos identificamos com a história dos hebreus para melhorar e enfeitar a nossa, para dar-lhe uma dimensão mística, como bem diz nosso amigo Ben Israel. Em duas palavras, pragmatismo protestante. Que o católico perseguia judeu, Portugal, Espanha, a Itália, Roma. Elias Ambrósio sabia que o mestre tinha uma relação difícil com os criadores de mitos sobre a história das Províncias Unidas e com os pregadores calvinistas mais ativos e radicais. O fiasco em que terminara alguns anos antes a encomenda de um quadro dedicado a celebrar a União da República, ainda envolvido em sua infinita guerra contra a Espanha, havia prejudicado a relação do pintor com as autoridades do país. A obra, que deveria ser exibida no Palácio Real de Haia, nunca fora terminada, pois os promotores da encomenda, advertidos pelos esboços, consideraram que a interpretação do mestre não condizia com suas exigências nem com a realidade histórica, tal como eles a entendiam, e muito menos com a amizade com o polêmico pregador Cornelius Anslow, assim como sua militância na seita dos menonitas, adeptos de um retorno às formas simplificadoras e naturais avalizadas pelas escrituras. Era muito conhecida sua nova e caprichosa simpatia pelos dissidentes arminianistas, defensores de uma adesão ao espírito original da reforma protestante e muito mais liberais que os calvinistas puros. Como se não bastasse essa caterva de atitudes heterodoxas ou ortodoxas, o mestre se orgulhava de sua proximidade vital espiritual com os judeus e até com os católicos. Era amigo do pintor Steen, que professava essa fé, e também do arquiteto Philip Ving Boels, o mais requisitado da cidade. Aliás, visitante frequente na casa de Jordan Brestrat. Todos esses desafios o haviam tornado um homem no limite do tolerável para os reitores ideológicos de sua sociedade, que viam com apreensão um artista que sempre em conflito com o estabelecido, transgressor, quanto mais das normas aceitas, ou seja, um herege, né? Um herege. O Rembrandt também estava nessa, né? O Rembrandt estava nessa também. Ele, inclusive, morreu na miséria. Olha só aqui, ó. Na tarde em que Isaac Pinto lhe mostrara os maravilhosos rolos ilustrados do livro da Rainha Esther, aquele homem cuja fortuna e contribuições à comunidade lhe davam o privilégio de mostrar-se tão liberal, lembrar ao jovem Elias que a origem das decisões do homem estava na relação entre sua consciência e sua arrogância, essências inalienáveis do indivíduo. Quanto mais seguir sua consciência, dissera Pinto, melhor resultado vai obter. Mas se você se deixar guiar pela arrogância, os resultados não serão bons. Seguir só a arrogância, exemplificou então, é como o perigo latente de cair no buraco quando se caminha na escuridão, pela falta à luz da consciência, pois falta a luz da consciência, aquela que ilumina o caminho. Não eram essas palavras uma variação da relação entre a plenitude, a consciência e a dignidade em que devemos viver nossa vida, a respeito das quais escrevera o Shacham Ben Israel, referindo-se à morte e ao intangível além? Estariam aqueles homens tão hábeis para fazer dinheiro ou especular com as ideias, impulsionando Elias em suas pretensões como criador de imagens? Proibido, né? Proibido. As palavras de Isaac Pinto, sem dúvida relativas à prática artística de Salom e Thalia e do próprio Elias Ambrósio Montalvo de Ávila, deviam apontar para uma concepção do arbítrio que havia se tornado foco de discussão entre os sábios judeus da cidade. No âmbito permissivo de Amsterdã, o fato de que cada vez mais hebreus começassem a distinguir ou a pretender distinguir os terrenos da religião e os da vida privada implicava, segundo os ortodoxos, um pecado gigantesco, tingido com as cores da heresia. Sim, o judaísmo era uma religião, mas também uma moral e uma regra, portanto devia reger cada ato do homem, por menos que fosse, e mais afastado dos preceitos religiosos que aparentemente estivesse, pois todos esses atos, de um modo ou de outro, eram regulados pela lei. E dissesse o que dissesse, um herege, confesso, como Uriel da Costa e outros de sua laia, os atos humanos, de um modo ou de outro, tinham uma significação cósmica, pois se integravam no universo do criado. Davam formas à história e portavam o peso de servir para antecipar ou retardar a chegada salvadora do Messias, há tanto tempo aguardada pelo povo de Israel. Elias Ambrósios costumava se perguntar então se de fato era possível que um ser
um ser insignificante como ele, ao violar de maneira individual e privada a interpretação mais férrea de uma lei que, em seu passado remoto, respondia à necessidade de disciplinar tribos perdidas no deserto, sem pátria nem mandamentos, estaria desequilibrando o universo com sua decisão e até mesmo atrasando o advento do ungido. O jovem pensava que não era justo obrigá-lo a carregar esse peso. Já era mais que suficiente a responsabilidade de estar arriscando o destino da própria alma. Não precisava ter de pensar também na sorte de todos os judeus e mesmo na sorte do universo criado. Por que associavam sua liberdade de decidir os rumos da própria vida individual e suas preferências pessoais com o destino coletivo de toda uma nação, de toda uma raça? O que teria respondido Salom e Thalia diante dessas questões? Elias Ambrosio não sabia. Possivelmente nunca saberia. Mas conhecia um fato. Salom e Thalia, fosse quem fosse, continuara pintando. Na clandestinidade, mascarado, mas pintando. Por que não fazer ele o mesmo? O que movia Elias em direção à sua decisão? A consciência ou a arrogância? Ou a opção bíblica de escolher a vida? Por que, ó Senhor, porque tudo tinha de ser tão difícil para um membro de um povo por ti eleito? A questão é exatamente essa, a questão da lei, né? A questão da lei. Ele não podia violar a lei, entendeu? Não podia violar a lei. E eles estavam ali vivendo de favor, né? Eles viviam de favor na Holanda. Então eles não queriam criar caso, eles queriam viver entre eles ali, sem criar caso. Não criando já dava problema. Imagina arrumando problema. E vai ser isso que vai rolar aqui, né? Que ele vai falar aqui sobre o Spinoza. Nessas conversas, quase sempre regadas com mais vinho do que o necessário, para aplacar a sede, das quais várias vezes Elias Ambrosio fora testemunha em seu estrado de modelo, o mestre e o Chacham falaram muitas vezes do messianismo, que pelos preceitos de suas respectivas religiões entendiam de modos diferentes. Elias descobriu que seu antigo professor discordava das conclusões das escolas de sábios cabalistas residentes no Oriente do Mediterrâneo, Salônica, Constantinopla, a própria Jerusalém, lugares aonde aqueles mestres ou seus antepassados imediatos haviam chegado depois de sair de Sefarade, que divulgaram a teoria, extraída de suas esotéricas interpretações das Escrituras, de que o eminente ano de 1648, ou seja, o ano 5408 da criação do mundo, estava marcado no livro como o do advento do Messias. As grandes desgraças sofridas pelos judeus nos últimos séculos, o novo êxodo que fora a expulsão de Sefarde, a hostilidade que os espreitava em toda parte. Esta Nova Jerusalém é uma ilha, dizia Ben Israel, com palavras que bem podia ter roubado do avô Benjamim. A perda da fé de tantos israelitas convertidos ao cristianismo, ao Islã, ou pior, entregues à descrença, o excomungado Uriel da Costa não era o único herege que brotara entre eles, e mencionaram as polêmicas quase perigosas, ideias de um jovem demasiadamente inteligente e rebelde chamado Baruch Spinoza, de quem Elias ouvia falar pela primeira vez, constituíam, segundo aqueles cabalistas, as primeiras das grandes catástrofes. Era apenas um prólogo previsível das enormes desgraças que se aproximavam, anunciadas para anteceder a verdadeira chegada do ungido e celebrar finalmente o juízo dos justos e começar a era do reconhecimento universal de Deus, de Abraão, de Moisés. Mas, entre outras coisas, o Chacham discrepava das elucubrações dos sábios orientais por uma razão precisa. Os profetas Daniel e Zacarias afirmavam com clareza que só se produziria a chegada do Messias quando os judeus vivessem em todos os cantos da terra, nunca antes. Aí ele fala aqui do Spinoza, né? O Spinoza, 10 anos depois, o Spinoza foi excomungado entre os judeus. 10 anos depois. Não teve muito para onde correr, não. E ele deixou esse Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, livro importantíssimo, tá? Livro importantíssimo. Se você gostar, eu já li ele há muitos anos atrás, eu li ele no começo dos anos 2000, esse Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, do Spinoza, que é metendo o sapato nos judeus, né? Os judeus nunca permitiriam um negócio desse. Nunca. O jovem Elias vivia num verdadeiro estado de êxtase desde que o mestre o escolhera para trabalhar com ele naquela peça que antes da primeira pincelada já tinha o único título que podia ter, o mesmo que o pintor tão vulnerável às suas obsessões tão complacentes para com elas havia usado em outras ocasiões, Os Peregrinos de Emaús.
Não me interessa o lado místico do relato, mas sim sua condição humana, que é inesgotável. Por isso volto sempre a essa passagem até conseguir domesticá-la, senti-la como definitivamente minha. Explicara-lhe o pintor na tarde em que, logo depois de o aprendiz chegar, comunicara-lhe sua decisão. Há quase 20 anos, essa cena me deixa obcecado. Na primeira vez que a pintei, fiz de Cristo um espectro misterioso, do discípulo que o reconhece, um homem assombrado. Agora quero pintar sujeitos comuns que têm o privilégio de ver o Filho de Deus ressuscitado, enquanto este executa a mais comum e a mais simbólica das ações. Partiu o pão, um simples pão, não o símbolo cósmico de que fala o seu Shashan Ben Israel, sublinhara. Homens comuns, tomados de medo pelas perseguições que estão sofrendo no interior em que sua fé é superada pelo maior dos milagres, a volta do mundo dos mortos. Mas, sobretudo, quero pintar um jovem de carne e osso, um Jesus que voltou do além e caminhou como ser vivo com esses discípulos até Emaús, e tem de parecer tão humano e próximo como ninguém ainda o pintou, mais vivo que o do grande Caravaggio, mas ao mesmo tempo dono de um poder. E esse Jesus que vou reproduzir como homem vivo vai ser seu rosto e sua figura. Aí ele escolhe esse Elias como o rosto que vai ser a figura do Cristo no quadro. Ó, piorou, né? O negócio já não era bom. Você pensa tendo que pintar, você vai pintar a figura do Cristo usando o rosto de um judeu. E todo mundo na comunidade vai saber. Imagina a situação. O que isso vai dar? Olha aqui, ó. Quando alguns já haviam esquecido como era o medo, com que profundidade afetava a essência do homem, ele voltou como uma gigantesca avalanche disposta a cobrir tudo. Foram muitos séculos de uma sempre tensa, mas possível concórdia. E os filhos de Israel julgaram encontrar no Sefarade, convivendo com os califas de Al-Andalus e os vigorosos príncipes ibéricos, o mais próximo ao paraíso a que se podiam aspirar na terra. As cidades e comunidades espanholas ficaram cheias de médicos famosos, filósofos e cabalistas, de prósperos ourives, comerciantes e naturalmente de sábios rabinos. Mas com tanta notoriedade e sucesso, por fim atraíram a causa de sua perdição, enriqueceram, e para o poder nunca é suficiente o dinheiro que possui. Por isso, com a supremacia católica retornara ao medo, e para que fosse total e irreversível, a tortura e a morte, ou um êxodo brumoso para o qual só podiam levar a roupa do corpo. 20 anos antes que se aplicasse a real e católica solução e se decretasse sua expulsão do Sefarade, os judeus viveram tempos tensos com um mais que justificado temor dos processos da Inquisição desencadeados na Espanha, quase totalmente reconquistada para a fé católica. O avô Benjamin costumava contar a Elias que só nos primeiros 8 anos de funcionamento daquele tribunal, mais de 700 judeus, incluindo seus 2 avós, quando ainda não eram avós de ninguém, haviam sido condenados a morrer na fogueira. E sempre que ouvia falar desse tormento, o jovem recordava as palavras do Shashan Ben Israel, testemunha de vários daqueles espetáculos macabros durante os quais Elias não conseguia se livrar dessa imagem. O sangue do condenado fervia durante vários minutos antes que ele perdesse a consciência e morresse asfixiado pela fumaça. Também contava que, depois da decretada expulsão em 1492 e confiscados todos os nossos bens, enfatizava o Ociel, muitos milhares de convertidos, reais e fingidos, receberam todo tipo de condenação. Qualquer acusação perante o Santo Ofício ou do próprio Santo Ofício era válida para que se celebrasse em praça pública um auto de fé e se aplicasse a punição escolhida. A acusação mais frequente costumava ser simplesmente de praticar o judaísmo em segredo, mas podia chegar a de sacrificar crianças cristãs para determinados rituais ancestrais. Isso aqui, né, que eu falei, né, que está aqui nesse livro aqui, que o caramba, né, o último cabalista de Lisboa, isso aqui, ó, sacrificar crianças cristãs para determinados rituais ancestrais. Aos condenados à fogueira se reconhecessem seus pecados e manifestassem publicamente seu arrependimento. E a imediata adesão à fé de Jesus, os frades católicos concediam um generoso alívio, morrendo no garrote em vez de sofrer as torturas da pira. Com todo esse horror, o medo invencível havia ressuscitado e se agarrado à memória dos sefarades, como aquele fedor que, segundo os sábios inquisidores, emanava dos corpos de todos os judeus, cheiro que desaparecia com o ato do batismo cristão.
O medo os levara a buscar refúgio em qualquer lugar da Europa, da Ásia, da África, que os aceitasse, e ainda que fossem confinados em guetos, ao menos não os ameaçavam de atear-lhes fogo. E o medo os havia levado para Amsterdã, calvinista, onde não só havia sido acolhidos, como também se dera o milagre de que os judeus pudessem proclamar sua fé sem temer represálias dos crentes no Cristo. Mas o medo, na verdade, seguira-os transfigurado, transmutado, escondido, mais vivo e à espreita. Muito em breve, os rabinos começaram a dedicar várias horas de suas preces de sábado, o dia em que todo judeu devia festejar a liberdade como bem e direito da criatura ali, criada à imagem e semelhança do Senhor, para divertir a congregação sobre como os fiéis deviam entendê-la e praticá-la, dispostos a controlar os atos de libertinagem proporcionadores da heresia, mesmo as ações ou simples pensamentos que fossem além da liberdade concedida pela lei e administrada por seus guardiões, os rabinos e líderes da comunidade reunidos no Mahamad, fomentavam o medo, acompanhavam processos e aplicavam punições das mais leves, nidui, as temíveis, xerém, como sempre havia sido e seria na história humana. Alguém decidia o que era liberdade e quanto dela cabia aos indivíduos a que esse poder reprimia ou de quem cuidava, mesmo em terras de liberdade. Eles viviam em terra de liberdade, mas não tinham liberdade para fazer o que eles quisessem, os judeus principalmente, não tinham. Os holandeses sim, tá? Liberdade era total, mas entre os judeus não havia liberdade total, de forma alguma. Por decreto do Conselho Rabínico, o processo da muito provável excomunhão de Elias Ambrosio Montalvo de Ávila havia sido marcado para a segunda quarta-feira de janeiro de 1648 na Sinagoga dos Espanhóis, e o Mahamad instava toda a comunidade judaica da cidade de Amsterdã a comparecer às suas sessões. Deixa eu contar um caso aqui que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu fui com um amigo numa sinagoga judaica. Eu fui com um amigo numa sinagoga judaica e eu sentei lá com esse amigo e a gente sentou para assistir né, o que viesse a acontecer lá e tal, e nós fomos convidados a nos retirar. A pessoa chegou para nós e perguntou o que nós estávamos fazendo ali. E aí a gente falou, não, a gente veio assistir aí o negócio. Aí essa pessoa falou assim, pode se retirar. E a gente saiu com o rabinho entre as pernas. Rabinho entre as pernas. Um lugar é uma sinagoga bem escondida, tal, talvez por medo, né, de represália. Que a gente sabe como é que é. E os tempos que vão hoje, o antissemitismo feroz. O antissemitismo feroz. Nunca acaba. Nunca acaba o antissemitismo nesse mundo que nós vivemos, né? Nunca. Olha aqui, ó. Enquanto se limpava das crostas e calores do dia e se entregava à imaginação de um satisfatório encerramento sexual do dia, Mário Conde pensou que, na verdade, podia se considerar um ser muito afortunado. Faltava-lhe milhares de coisas, centenas haviam sido roubadas, foram enganado e manipulado, o mundo inteiro estava na merda, mas ele ainda possuía 4 tesouros que, em sua magnífica conjunção, podia considerar os melhores prêmios da vida. Porque tinha bons livros para ler, tinha um cachorro louco e filho da pi para cuidar, tinha amigos para chatear e abraçar, com os quais podia encher a cara e lembrar a outros tempos que a benevolente distância pareciam melhores, e tinha uma mulher que amava, e se não estava muito enganado, também o amava. Desfrutava de tudo aquilo, e agora até de dinheiro, num país onde muita gente não tinha nada ou estava perdendo o pouco que lhe restava. Porque muitas pessoas que encontrava todo dia em suas tarefas de rua e lhe vendiam seus livros, com a esperança de salvar o estômago, já tinham perdido até os próprios sonhos. Isso aqui é o Conde falando. Deixa eu ver aqui mais uma passagem. Olha só que interessante isso aqui, ó. Olha só que interessante. Isso aqui ele está falando sobre a situação atual dos jovens. Esse Conde ele vai conversar com a mulher, a doutora Eugênia Canizares, né? E ela vai falar umas verdades aqui para ele, ó. A doutora Eugênia Canizares é considerada a máxima autoridade local na questão da relação com o corpo dos jovens, adeptos das filosofias punk, emo, rasta e freak. Passara anos convivendo com as ânsias e angústias daqueles garotos
e trocando reflexões com especialistas como o francês David Le Breton. Nessa parte aqui, segundo ela, um sujeito encantador e o mais coerente dos estudiosos do assunto. O livro de Canizares sobre a história e o presente da prática da tatuagem em Cuba era um dos resultados dessa aproximação. Nessa parte aqui do livro, uma menina, né, desapareceu, né, uma menina desapareceu e uma filha, uma emo, vai procurar o conde tinha ido na casa dessa menina pesquisar lá os negócios lá e ela acaba dizendo, ele é um detetive. Aí ela é lésbica e ela diz que a namorada dela, uma menina, desapareceu há alguns dias e a polícia não está fazendo nada e ela vai atrás do conde, do Mário Conde, para ele ver se ele consegue descobrir alguma coisa, né? E aqui, ó, a mulher, navegando por seus 60 e poucos anos, mostrava os sinais da influência exercida sobre si por seus objetos de estudo. Em cada orelha usava 4 brincos, na mão uma pequena borboleta tatuada e uma carga de pulseiras e colares de todas as cores e materiais que se possa imaginar, mais cores e materiais do que sua idade podia suportar sem beirar o ridículo. De algum modo, com aquela carga de penduricalhos e os olhos de um verde agressivo, mais do que socióloga, parecia uma das bruxas de Macbeth segundo os esquemáticos critérios de Conde. No fundo, ela falando aqui, né? Desses comportamentos sempre há uma grande insatisfação, muitas vezes com a família. Mas desse círculo se projeta a sociedade também opressiva, com a qual querem romper, no mínimo tomar distância para buscar alternativas familiares e sociais. Daí o pertencimento à tribo. A tribo costuma ser democrática, ninguém obriga ninguém a pertencer nem a permanecer. Mas como o conjunto potencializa o sentimento de escolha voluntária e com ela o de liberdade, que é o que está no destino dessas buscas. Liberdade a qualquer preço e zero pressão familiar ou social ou religiosa. E nem ouvir falar de política. Mas não se trata só da libertação da mente, das ideias impostas por um sistema de relações caduco, como também da libertação da mente, do corpo onde habita. Você pode imaginar que pretender tudo isso num país socialista, planejado e vertical é botar lenha na fogueira. Veja, desde os tempos dos gnósticos e como retomou Nietzsche e agora os pós-evolucionistas, o corpo é considerado um recipiente inadequado para a alma. Por isso, um fundamento importante das elucubrações dessas filosofias assimiladas por esses jovens é que o homem não será totalmente livre enquanto não perder toda e qualquer preocupação com o corpo. E para começar a se distanciar do corpo, acentuam sua feiura, sua escuridão, ferem-no, marcam-no, mancham-no, mas muitas vezes também o drogam para sair dele sem sair. Quando escutava e tentava seguir por aquele fluxo de revelações capazes de apresentá-lo a um conceito de busca da liberdade que afinal levava apenas à sua negação, pois abria as grades de outros cárceres, como entendia ele, militante agnóstico, e com toda a certeza pré-evolucionista. O mais corrosivo era que, nos últimos anos, ele convivera na mesma cidade com aqueles jovens e quase não parara para observá-los, considerando-os uma espécie de palhaços da pós-modernidade obcecados por sair dos códigos sociais com o recurso de tornar-se notavelmente diferentes, jamais lhes atribuindo a profundidade de um pensamento e de objetivos libertários mais que libertadores, reafirmou-se na ideia, apoiado na anarquia de suas buscas. Apesar dos grilhões que usavam, mas eram seus próprios grilhões, e essa propriedade indicava a diferença da qual Candito havia falado, a diferença que Judge parecia procurar, a diferença num país que pretendia ter apagado as diferenças e que na realidade de todos os dias ia se enchendo de camadas, grupos, clãs, dinastias que destroçavam a suposta homogeneidade concebida por decreto político e por mandato filosófico. Os gnósticos, que misturavam cristianismo e judaísmo para tentar chegar a um conhecimento do intangível, estão na origem de todas essas filosofias juvenis, embora seus praticantes quase nunca tenham a menor ideia disso. Os que pensam um pouco consideram que a alma é prisioneira de um corpo submetido à duração, à morte e ao universo material e, portanto, obscuro. Por isso, levaram o ódio do corpo ao extremo de considerá-lo uma indignidade irremediável. Esse processo é chamado de enzomatose, porque a alma caiu no corpo insatisfatório e perecível no qual se perde. A carne do homem é a parte maldita condenada à morte, ao envelhecimento, à doença. Para chegar ao intangível, é preciso libertar a alma. Sempre a libertação, sempre a liberdade, como se vê.
Mas todo esse pensamento mal cortado e mal jambrado funciona de maneiras muito diferentes na mente desses garotos, porque desprezam o corpo, mas muitas vezes também temem a morte e se empenham em corrigir o corpo, em superar o que Kundera. Por que você acha que Jude Ulé chama de insustentável em vez do ser? Lembra-se de Blade Runner e suas criaturas de físico perfeito, mas também condenadas à morte? Esses jovens se congratulam por estar vivendo no que Marabi chama de tempo pós-biológico e Stellari de pós-evolucionista. Mas a verdade é que a maioria deles não tem ideia dessas sínteses, só de suas consequências, às vezes só de suas bravatas. Mesmo assim, porém, participam da certeza de estar vivendo no tempo do fim do corpo, esse lamentável artefato da história humana que agora a genética, a robótica ou a informática podem e devem reformar ou eliminar. E vamos acabar com uma cabeça enorme, braços magrinhos ou com braços fortes e cabeça oca, porque os replicantes de Blade Runner são grandes e atléticos. E interrompeu sua saraivada de bobagens quando ia expor sua avaliação machista das mulheres replicantes, que, como bem lembrava, eram muito gostosas. O que quero dizer é que tomar um porre de todos esses conceitos pode ter resultados muito desagradáveis. A busca da depressão abre as portas para a verdadeira depressão. O anseio de liberdade pode levar à libertação, mas também à libertinagem, que é o mau uso da liberdade. E a recusa do corpo muitas vezes leva a profundezas mais tenebrosas do que buracos na orelha, no clitóris ou na glande, ou cortes nos braços. A inexistência de Deus pode levar à perda do temor a Deus. Vocês têm de encontrar essa moça, porque alguém assim é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive contra si mesmo. Ele, pensou o conde, já se sentindo cansado pelas novas cargas recebidas. O pior, continuou a doutora Canizares, já sem freio naquele declive de seu pensamento e suas obsessões. O terrível é que, embora pareça um grupo reduzido, esses jovens estão expressando um sentimento geracional bastante difundido. São o resultado de uma perda de valores e categorias, do esgotamento de paradigmas verossímeis e de expectativas de futuro que percorrem toda a sociedade ou quase toda, ou toda a parte dela que diz ou faz mais ou menos o que realmente pensa. A distância entre o discurso político e a realidade se abriu demais. Cada um vai para um lado, sem se olharem, quando deveriam haver um discurso que observasse a realidade e se redefinisse. Pode me dizer isso de outra forma, doutora? Implorou o conde. É que estou ficando meio velho e burro. O conde, né? A mulher balançou as pulseiras nos punhos e sorriu. Meu rapaz, o caso é que esses garotos não acreditam em nada, porque não encontram nada em que acreditar. A história de trabalhar por um futuro melhor que nunca chegou não lhes diz coisa alguma, porque para eles já não é nem uma história, é mentira. Aqui quem não trabalha vive melhor do que quem trabalha e estuda. Quem se forma na universidade depois passa o diabo para poder sair do país se quiser ir embora. Quem se sacrificou durante anos está passando fome com a aposentadoria que não dá nem para os abacates, nem para abacates. Então nem fazem as contas. Alguns vão para onde podem, outros querem ir, outros vivem de bicos, outros fazem o que dá dinheiro, putas, taxistas, cafetões, e outros ainda viram freaks, roqueiros e emos. Se somar todos esses outros, você vai ver que a conta é pesada, são muitos. A coisa é assim, sem rodeios. Chegamos a isso depois de tanta ladainha sobre a disputa fraternal para ganhar a bandeira de coletivo de vanguarda nacional e a condição de operário exemplar na emulação socialista. Caramba, hein? Que pancada, hein? Pi, disse Conde, agora agoniado. Ou como preferia dizer, aniquilado, com o ânus pesando 1 quilo. O que eu falei, o Padura ele não alivia para ninguém. Ele não alivia para ninguém. Ele não alivia para ninguém nesse livro. Eu tô com a impressão de que ele não alivia em nenhum. Viu? Nenhum. Não sei se tem outros livros dele publicados no Brasil. Não sei. Vou pesquisar para saber. O que Mário Conde podia dizer que sabia, uma coisa que antes só intuía e agora havia comprovado de forma convincente, era que Jude e seus amigos constituíam a ponta visível e mais chamativa do iceberg de uma geração de hereges com causa. Aqueles jovens haviam nascido justamente nos dias mais duros da crise, quando mais se falava da opção zero, que no auge do desastre poderia levar os cubanos a viver nos campos e montanhas,
como indígenas, caçadores-coletores do Neolítico insular, da era digital e das viagens espaciais. Esses garotos haviam nascido e crescido sem nada, num país que começava a se afastar de si mesmo para se transformar em outro, no qual as velhas palavras de ordem soavam cada vez mais ocas e sem sentido, enquanto a vida cotidiana se esvaziava de promessas e se enchia de novas exigências. Ter dólares, independentemente da forma de obtenção, ganhar a vida com os próprios meios, não pretender participar da coisa pública, olhar o mundo que estava além das barbas insulares como uma criança observando um saco de balas e aspirar a pular nesse mundo. E pulavam, sem romantismo nem mentiras, como disse à sua maneira a doutora Canizares. A falta de fé e de confiança nos projetos coletivos havia gerado a necessidade de criar intenções próprias. E o único caminho vislumbrado por aqueles jovens para atingir essas intenções era a libertação de todos os lastros. Não acreditar em nada a não ser em si mesmos e nas exigências da própria vida, pessoal, única e volátil. Afinal, Deus havia morrido. Mas não só o Deus do céu. As ideologias não enchem a barriga de ninguém. Os compromissos amarram. A profundidade e a extensão daquela filosofia conseguiram mostrar a Conde a urdidura mais dolorosa daquele mundo que assim intuía seu olhar mal pudera esquadrinhar. É verdade que Ioiô Pombo tentara lhe mostrar muitas vezes aquela realidade à base de cinismo pragmático e ausência de fé. E que alguém como a Mother de Iovani, com a faca nos dentes, chegaram ao paraíso do bem viver sem sentir nojo pelo sapo envelhecido que fora necessário engolir. Mas os poucos anos que havia entre a geração de Ioi e a da mãe do emo pálido e a dos jovens como Judd pareciam séculos, talvez até milênios. Os desastres de que esses garotos haviam sido testemunhas e vítimas geraram indivíduos decididos a se afastar de todo e qualquer compromisso e criar suas próprias comunidades, espaços reduzidos onde encontravam a si mesmos, longe, muito longe das retóricas de triunfo, sacrifícios, recompensas programados, recomeços programados, sempre apontando para o triunfo, sempre exigindo sacrifícios, naturalmente sem contar com eles. O mais terrível era que essas trilhas estreitas pareciam beirar precipícios sem fundo, letais em muitos casos. Havia até um componente antinatural iluminando as buscas de alguns desses jovens, a autoagressão pela via das drogas, as marcas corporais, a pretensa depressão e a negação, a ruptura dos tradicionais limites éticos com a prática de um sexo promíscuo, diferente, vazio e perigoso, muitas vezes isento de emoção e sentimentalismo, e até de camisinha em tempos imunodeprimidos. Se aquele era o caminho da liberdade, sem dúvida era uma via dolorosa, como muitas das autoestradas que pretenderam levar à redenção terrestre ou transcendente. Mas apesar de muitos preconceitos e sua moral pré-evolucionista, agora que conhecia um pouco mais daquele afã emancipador, Conde não podia deixar de sentir uma calorosa admiração por jovens que, como Judy, a filósofa e líder, sentiam-se capazes de jogar tudo no fogo. É melhor queimar do que se apagar lentamente, disse Kurt Cobain Dixie, inclusive o próprio corpo, porque sua alma já era incombustível, mas ainda inapreensível, ao menos por enquanto. Ele faz crítica feroz. Todo o livro aqui, se a gente parar para pensar, todo o livro ele tem, né? Olha aqui a Cuba dos anos 50. Ele é uma crítica a todo esse fanatismo, né? Ele admira esses guris, admira esses meninos, dentro da medida do possível, né? Dentro da medida do possível, porque olha aqui o lugar onde o Rembrandt, né, viveu aqui, ó. Entendeu? É isso. Ele admira esses garotos que não tem mais, né? Que não querem seguir mais as ordens dos velhos, né? Dos velhacos. Não querem mais seguir o que os velhos acham, seguir nenhuma religião, nada. Não quer seguir mais nada. No epílogo do livro, o narrador assume um tom mais intimista. Conde reflete sobre os hereges que conheceu, né? Ele vai falar sobre isso, ele vai fazer exatamente essa ponte. Ele vai falar exatamente sobre essa ponte toda, sobre essas prisões, né? Essas prisões pavorosas, né? Os temas principais como heresia como liberdade. O título herege se refere
aqueles que desafiam dogmas religiosos, sociais ou políticos, como eu tinha dito, né, em nome da autonomia, identidade, exílio e pertencimento. Os personagens vivem em transição ou exílio, físico, espiritual ou ideológico. A identidade pessoal entra em choque com a cultura ou o grupo. A arte como resistência. A pintura de Rembrandt aparece como símbolo do direito à individualidade e da permanência da arte, mesmo frente à destruição histórica. Memória histórica. O Holocausto, a repressão religiosa do século XVII, a censura em Cuba atual se cruzam como faces de um mesmo drama humano. Quer dizer, as coisas não mudaram nada, né? As coisas elas não têm nada, elas continuam, não eram o que era no passado, que era no presente, e pelo visto vão continuar no futuro. Hereges é um romance ambicioso, denso e polifônico. Padura cruza 3 épocas para discutir o preço da liberdade individual e o que significa ser fiel a si mesmo diante de estruturas que exigem conformidade. Ao mesmo tempo, presta homenagem à arte como forma de resistência, tanto política quanto existencial. Isso ele vai fazer isso em 500 páginas. Ele vai trazer esse processo em 500 páginas. Nós vamos ter, né? Eu já tinha visto isso tanto no Cabalista de Lisboa, como na própria literatura do Arturo Pérez Reverte, né? Também, eu trouxe também esse livro aqui, inclusive, eu tenho, né? O mestre Espadachim, o mestre da esgrima, né? Defense Master, tem aqui no canal também, tá? Arturo Pérez Reverte, que também é um livro que fala também de livros, fala de cultura, fala de liberdade também. Esse livro aqui também. É um material interessante. Então nós temos hoje Hereges, tá? Eu falei um pouquinho desse Leonardo Padura, Hereges, esse romance espetacular. Dei aqui um geral, falei de Rembrandt, mostrei aqui os quadros do Rembrandt, mostrei outros livros aqui. Dá uma conferida, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Se quiser comprar alguns dos livros que eu mostrei aqui, algumas das coisas aqui, entra pela Amazon, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouco desse livro espetacular, que é o Hereges. Muita gente que eu vi não gostou, que eu vi pelos canais aí, não gostaram porque achou longo e assim, elas não estão acostumadas com esse tipo de leitura, que é uma leitura que ela vai, né, de um tempo a outro, vai aqui, vai ali. As pessoas meio que se perdem nisso hoje em dia. Mas vale a pena, se você avançar, você vai gostar bastante do livro. Tentei não dar tanto spoiler. Tem muitas coisas aqui que acontecem aqui nesse livro aqui, que se eu falasse eu ia dar um spoiler feroz. Eu tentei reduzir o número de spoilers aqui ao máximo, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Até semana que vem.